Muito bem, boa tarde. Estou de volta aqui para trazer, tá certo? Agora, não mais aqui a entrevista, né? Com o Marinho, já foi até postado aí os vídeos, né? Em três partes dessa apresentação do Marinho, né? Do mini foguete aleatório, como é chamado o jogador, tá certo? Agora eu trago aqui nesse vídeo a entrevista, né? Pós apresentação do Marinho, mas agora a entrevista é com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, né? E antes disso, eu quero convidar você que está aí do outro lado do celular, tá certo? Para que você venha se inscrever no canal Flash Champion. Esse canal está com 131 inscritos e eu quero agradecer cada um grandemente, tá certo? Pela sua inscrição. Esse canal ele depende muito do seu apoio, tá certo? Venha fazer parte da família Flash Champion e tá certo? Para que você venha ficar informado sobre tudo o que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo, tá certo? É o meu compromisso de deixar você informado, tá certo? Sobre tudo o que está acontecendo no Flamengo. E eu trago aqui essa entrevista do Marcos Braz e Bruno Spindel, tá certo? É uma entrevista pós a apresentação do Marinho, né? E foi se perguntado logo sobre o Andréas, né? Foi se perguntado sobre a questão da proposta do Flamengo pelo o Andréas, né? Se a equipe do Manchester United havia dado notícias, né? Já o Marcos Braz, em resposta, disse que a equipe ainda não respondeu, tá certo? A proposta do Flamengo. O Flamengo tenta contratar o jogador definitivamente, né? A gente sabe aí das tratativas, já é informação dada já de últimos vídeos, né? E o Marcos Braz disse que até então não houve ainda resposta do clube inglês pela proposta feita do Flamengo pelo jogador. E vê que o clube até hoje, né, a janela se fechou hoje, o clube esperava ainda por alguma proposta de outro clube pelo jogador, né? E caso não havendo, como a janela já se fechou, né, com relação à janela de transferência lá na Europa, o Manchester United acredito que nesses dias vai dar um posicionamento, uma resposta acerca da proposta do Flamengo pelo Andréas Pereira, tá certo? Eu quero saber da sua opinião. Você contrataria o Andréas Pereira ou contrataria e comprar, né? Pode ser a mesma coisa, né? Você compraria o jogador definitivamente para ser do Flamengo, sim ou não? Vale o investimento ou não vale o investimento, né? Deixe abaixo os seus comentários. Os seus comentários é muito importante para esse canal. O seu comentário é muito importante, de grande valia para mim, tá certo? Foi se perguntado também sobre o Léo Pereira, né? Diz assim: o empresário do Léo Pereira disse que o jogador tinha interesse em sair do Flamengo e lá no Cruz Azul do México ele iria ganhar 3 vezes mais. E olha a maneira com que Marcos Braz ele responde, né? Ele, numa das falas dele, diz assim: olha, essa proposta que estão vinculando por aí, que estão noticiando por aí, de 5 milhões de dólares pelo jogador, é mentirosa, tá certo? Eu acredito que essa proposta seja aquela lá, a última, né? De 27,5 milhões pelo jogador. E o Flamengo aí ainda ia ficar com 20% dos direitos econômicos do Léo Pereira. Braz diz que é mentirosa, que nunca houve essa proposta de 5 milhões de dólares pelo Léo Pereira, né? E certamente essa notícia foi vinculada realmente, né? Andou muitos dias aí se dizendo sobre essa proposta que o Flamengo havia recusado. Eu até fiquei assim meio, como a gente diz aqui no Ceará, besta, né? Porque como é que pode um jogador receber uma proposta dessa de 27,5 milhões de reais? O Flamengo ainda ia ficar com 20%
dos direitos econômicos do jogador, e talvez essa notícia aí tenha sido equivocada, né? Sendo noticiada, mas não foi verídica, né? De que o próprio Cruz Azul teria oferecido 5 milhões de dólares pelo jogador, coisa que, de acordo com o Marcos Braz, foi uma notícia mentirosa, tá certo? Ele falou desse jeito. Mas foi falado também sobre a questão do Flamengo estar esperando, tá certo? A janela de transferência da Europa se fechar, né? Para que Marcos Braz e Bruno Spindel venham viajar. E essa notícia também foi vinculada, né, aí pelos nossos companheiros aí, de que Marcos Braz estaria viajando, entendeu? Esperando somente a janela de transferência do futebol europeu se fechar para ir à caça dos jogadores, né? Inclusive eu também noticiei isso, né, que estaria somente esperando a janela de transferência do futebol europeu fechar para ir até Portugal e tratar sobre a questão do Cebolinha, assim também como na França, vendo a questão também do Thiago Mendes, né? Então, o Marcos Braz diz assim, ó: olha, eu nunca disse que nós estávamos esperando a janela se fechar, entendeu? Nunca foi uma palavra dita pelo próprio dirigente, né? O dirigente não, de acordo com ele, ele disse que nunca foi de esperar a janela, né? Agora entende ele que, claro e evidente, que a janela de transferência da Europa fechando, ele vai ter mais tranquilidade para articular juntamente com o Bruno Spindel nas negociações que eles desejam trazer, né? Os reforços que ele pretende trazer para o Flamengo. Mas ele diz assim: olha, hoje não tem viagem marcada, não há sequer reserva, tá certo? Ele fala assim: até porque a gente está esperando outras situações para que possamos viajar, entendeu? Então, assim, alguma coisa Marcos Braz e Bruno Spindel está esperando. Eu não sei do que está se tratando, entendeu? Já que ele diz que nunca houve essa questão de esperar por janela fechar, entendeu? Diz ele que nunca houve isso, de esperar a janela fechar da parte dele, né? Mas ele diz que até o momento presente não tem viagem marcada, não tem nada reservado, que está esperando outras situações para que possa viajar, né? Eu não sei o que a gente pode tirar daqui, né? Vamos aguardar. Há notícias que dizem que eles vão viajar de terça-feira para quarta-feira, né? Mas vamos ver aí. Ele está dizendo que não tem nada reservado, não tem viagem programada e nem marcada, né? Então, meu irmão, é uma incógnita. A gente está observando essas falas do Marcos Braz, né? Mas Marcos Braz também fala sobre o Cebolinha, né? Ele vê e falou na entrevista dele, falando das dificuldades, né, da negociação, fala que o Flamengo realmente tem interesse no jogador, entendeu? E fala também das cifras, né, do valor que o Benfica está pedindo pelo jogador, e ele ressalta que o Flamengo não pretende pagar, tá certo, esse valor todo pelo jogador. Ele diz assim: até porque o jogador já presta serviço pela equipe, entendeu? Ele quer dizer assim: o jogador chegou por 20 milhões, mas já jogou, já está há um bom tempo no Benfica, então ele não vai, de certa forma, pelo momento, não está valorizado o jogador, né? Realmente o próprio Cebolinha não está tão bem assim das pernas lá no Benfica, né? O Benfica perdeu o título, né? Perdeu o título agora nessa semana que passou. Ele fez gol, mas não foi suficiente. E de certa forma o valor do jogador tem que cair. É consequência, né? Claro, evidente que se ele fosse campeão, certamente o valor
talvez permaneceria o mesmo, né? Mas ele ressalta aqui que não fez nenhuma proposta oficial, mas disse que buscou saber se o atleta tem interesse realmente de voltar ao Brasil. Mas a gente vê aí que os nossos amigos estão noticiando aí que o Cebolinha já disse sim, que já sabe até quanto vai ganhar. Então a gente fica, meu irmão, numa corda bamba em querer saber a quem se confia nessa história, né? Se é na palavra do Marcos Braz, talvez ele esteja escondendo aí alguma coisa sobre a negociação para não melar, né? Para não dar errado. Então a gente vê aí e vamos aguardar para a cena dos próximos capítulos, tá certo? Mas foi perguntado também, meus amigos, sobre as posições prioritárias no Flamengo, né? A gente sabe que o Flamengo tem algumas posições aí que o Flamengo almeja trazer reforços, né? A gente ouviu falar de goleiros, a gente ouviu falar de volantes, ouviu falar de laterais também, entendeu? Então, assim, o Marcos Braz diz assim, ó, por razões óbvias e em respeito ao elenco, não posso falar, tá certo? Aí foi perguntado, o Flamengo vai contratar goleiro? Ele falou, olha, o Flamengo tá com Diego Alves, Hugo, Matheus Cunha, João Fernando. Esses dois goleiros últimos que eu falei, eles são oriundos da categoria de base e já mostraram aí potencial para ser terceiro e quarto goleiro, né? Então ele disse que não tem nada delineado para fazer alguma contratação com relação a goleiro, né? Mas eu acredito que ele indo para Portugal resolver a questão do Cebolinha, ele vai lá no Augustin Marquezin para saber da questão dele. Eu acredito que ele não vai só para um jogador. Ele não vai viajar para a Europa só para ir lá na Europa, em Portugal e só contratar o Cebolinha ou falar somente com o Cebolinha, entendeu? Besta é quem acredita que ele vai só pelo Cebolinha. Mas com relação a goleiro, ele disse que não, viu? Não tem nada delineado para contratar goleiros. Mas falou também sobre a busca por defensores, né? Por zagueiros. E foi falado sobre a questão do futebol brasileiro, né? Como uma opção. Mas ele fala sobre a questão, tocando novamente na questão sobre o que falaram acerca do preconceito dele com o futebol sul-americano, né? Ele disse que vê para todas as prateleiras, né? Tanto para o futebol europeu quanto para o futebol sul-americano, tanto também para o futebol brasileiro. Para ele não há nenhum tipo de preconceito ou qualquer preconceito contra quaisquer campeonato ou coisas do tipo, né? Mas Braz também é questionado sobre a troca, né, do luso brasileiro, aonde o Flamengo iria mandar os seus jogos, né? Jogou lá somente contra a Portuguesa e foi mudado, né, a programação. A gente vê que houve notícias aí que o próprio Paulo Souza não gostou das instalações lá do luso brasileiro e decretou aí, a pedido, né, a mudança de estádio, né? E o Flamengo decidiu fazer da sua casa o estádio da cidadania, né? Que é o estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, né? Ele fala que teve problemas de logística, mas ele não quis entrar em detalhes, tá certo? Não quis falar mais sobre o assunto. Mas Braz também fala sobre a Supercopa do Brasil, né? Ele fala sobre a Supercopa do Brasil. Ele diz ainda que a priori o campeonato ainda está, essa final ainda está marcado para Brasília, mas ele ressalta que há problemas das questões sanitárias, né, da questão também dos problemas com relação à Covid em Brasília, mas que o jogo ainda está marcado para Brasília, para o estádio Mané Garrincha, né? Então vamos ficar
de olho, tá certo? Mas fala também aí para dar uma alfinetada e uma aguçada na rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro. Ele fala que aonde o Flamengo jogar sempre será superioridade, né? Sempre será a maioria. Mas Braz foi questionado também sobre a questão da comissão técnica, né? Ele fala que sempre foi uma opção dele e também do Bruno Spindel em olhar para uma comissão técnica estrangeira, né? Por conta da qualidade, por conta também dos profissionais ali que veio juntamente com Paulo Souza, e fala que está de certa forma observando, né, a intensidade dos trabalhos, né? Está ali vendo com os bons olhos esse início de temporada e os treinos ali do Paulo Souza, né? Então essa foi a entrevista que o Marcos Braz deu para aqueles que estavam lá e que levaram perguntas até a ele, né, nessa entrevista. Então a gente vê aí, meus amigos, que o Marcos Braz, quando aparece, ele distorce aí muitas notícias que estão sendo vinculadas, né? Agora ninguém sabe se é uma estratégia dele ou se é realmente uma maneira de não atrapalhar o que ele está fazendo, né? Talvez isso seja até estratégia do próprio Marcos Braz. Mas, meus amigos, no mais é somente isso, tá certo? Eu fiz isso com muito carinho, com muita dedicação. Tô aqui desde 1 hora da tarde, desde da transmissão dessa apresentação do Marinho e também dessa coletiva do Marcos Braz e Bruno Spindel, fazendo tudo isso aqui com amor, dedicação para você que é inscrito no canal Fla Champions, tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva, tá certo? Ative o sininho das notificações e venha ficar informado sobre tudo que acontece no Clube de Regatas do Flamengo, viu? Se inscreva, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo, assim, se o Senhor nos permitir, eu creio que Ele vai nos permitir. Saudações rubro-negras e até mais. Tchau, tchau.